bíblico, logo após fazer uma oração do Pai Nosso. Salmo 19, 72. É melhor para mim a lei da tua boca do que milhares de ouros e prata. Amém. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a 30ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul. Determino a secretária que proceda à leitura da ata. Senhor presidente, nós temos para leitura a ata de número 40 de 2023, referente à 10ª reunião extraordinária realizada no dia 9 de outubro de 2023. Consulto aos nobres edis desta Casa Legislativa, se dispensam a leitura da ata? Dispensado. Então, senhor presidente, a leitura da ata por unanimidade. Solicito a Vossa Excelência que coloque em votação. Está em discussão a ata. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Solicito à secretária DOC que proceda à leitura das matérias constantes do expediente. Senhor presidente, consta do expediente as seguintes matérias que seguirão a ordem do dia. O projeto de lei ordinária de número 47 de 2023, de autoria da chefe do Poder Executivo Municipal, prefeita Karine Fayad, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município com base em excesso de arrecadação no valor de R$ 710 mil, na forma em que especifica abaixo. Acompanha o presente projeto o parecer jurídico da Procuradoria desta Casa Legislativa de número 75 de 2023, pela regularidade formal e material do referido projeto. O parecer de número 51 de 2023 da Comissão de Justiça e Redação, favorável à aprovação do projeto. O parecer de número 21 de 2023 da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável à aprovação do referido projeto. Consta ainda, no presente projeto, o requerimento de número 215 de 2023, de autoria dos vereadores desta Casa Legislativa, requerendo que o presente projeto seja deliberado em única discussão e votação. Temos ainda, senhor presidente, o projeto de decreto legislativo de número 3 de 2023, de autoria da vereadora Ana Flávia de Castro, que concede o título de cidadão benemérito de Rio Branco do Sul ao excelentíssimo senhor Alexandre Selinski. Parecer jurídico de número 73 de 2023, pela regularidade formal e constitucional do referido projeto. Temos ainda o parecer de número 50 de 2023 da Comissão de Justiça e Redação, também favorável à aprovação do projeto. Consta ainda, senhor presidente, os requerimentos que faço a presente leitura. Requerimento de número 106, de autoria do vereador Miguel Abrão Neto. Requerimento. Requer a mesa que, após deliberação do plenário, seja solicitada à chefe do Poder Executivo Municipal para que viabilize a elaboração de estudos objetivando a implantação de ônibus ligeirinho, que possa fazer o transporte coletivo saindo de nosso município de Rio Branco do Sul ao terminal do município vizinho de Almirante Tamandaré, visando possibilitar a integração do transporte coletivo com outras cidades da região metropolitana de Curitiba. Justificativa. Os estudos técnicos solicitados, com consulta junto à Comec, URBS e à empresa de transporte coletivo, têm o objetivo de aprimorar o deslocamento das pessoas que residem em nosso município e necessitam deslocar-se até Curitiba e outras cidades da região metropolitana para trabalhar, haja visto que grande parte da população utiliza o transporte coletivo com essa finalidade. Com a implantação de uma linha de ônibus do tipo ligeirinho, poderemos beneficiar imensamente a população local, reduzindo o tempo de deslocamento intermunicipal e a superlotação do sistema de transporte coletivo na região. Requerimento de número 207 de 2023, da autoria do vereador Miguel Abrão Neto.
Requerimento. Requer à mesa que, após deliberação do plenário, seja solicitada à senhora prefeita municipal a aplicação de massa asfáltica ou lajota de concreto sextavada na rua Evangelista Augusto Elias, Jardim Paraíso. Justificativa. É uma das estradas de principal acesso ao bairro, a única rua do bairro sem ser pavimentada pela gestão passada. Essa pavimentação é de muita importância para os moradores da localidade, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor a trafegabilidade de veículos e pedestres. Requerimento de número 208 de 2023, de autoria do vereador Cleverson de Canalífico. Requerimento. Requer à mesa que, após deliberação do plenário, seja solicitada à chefe do Poder Executivo Municipal limpeza dos cemitérios do interior. Justificativa. A pedido dos moradores se faz necessário o cuidado das áreas dos cemitérios do interior, realizando obras de conservação e limpeza. Requerimento de número 209 de 2023, de autoria da vereadora Ana Flávia de Castro. Requerimento. Requer à mesa que, após deliberação do plenário, seja solicitada à senhora prefeita municipal providências no sentido de determinar à secretaria competente que executem serviços de reforma, troca do telhado da brigada comunitária do município. Justificativa. A brigada comunitária utiliza de espaço público municipal localizado no centro deste município e o telhado do estabelecimento está velho e em situações precárias. Desta forma, pensando no bem-estar dos brigadistas e dos munícipes que utilizam e necessitam dos trabalhos da brigada comunitária, bem como nas condições de trabalho dignas, se faz necessário a execução do serviço de reforma ou troca do telhado do referido estabelecimento. Requerimento de número 210 de 2023. Requerimento. Requer à mesa que, após deliberação do plenário, seja solicitada à senhora prefeita municipal providências no sentido de determinar à Secretaria de Obras que realizem estudo para a instalação de uma academia ao ar livre na localidade do Pernambuco, ao lado do centro comunitário. Justificativa. A instalação da academia ao ar livre foi um pedido expresso dos moradores da localidade do Pernambuco, conforme abaixo assinado em anexo, e tem por finalidade a melhoria na condição física, qualidade de vida, saúde e também proporciona momentos de lazer aos frequentadores. Ainda, considerando que a lei orgânica do município prevê que o Poder Público Municipal promoverá atividades físicas e desportivas através da construção e manutenção em logradouros públicos para a prática de atividades físicas formais e não formais. Requer-se que a Secretaria competente realize estudos para a instalação da referida academia. Requerimento de número 211 de 2023, de autoria da vereadora Ana Flávia de Castro. Requerimento. Requer à mesa que, após deliberação do plenário, seja solicitado à senhora prefeita municipal providências no sentido de determinar à Secretaria de Obras que efetuem a manutenção da estrada do Corriola dos Franças, próximo à igreja do Miguel Antônio. Justificativa. A estrada em questão está em condições precárias e necessitando de manutenção urgente. Ainda, conforme relato que chegou ao nosso gabinete, há uma pedra que pode ocasionar riscos de interdição da via, causando acidentes, pois os veículos tendem a desviá-la e a lateral da via trata-se de uma ribanceira. Diante do exposto, solicita-se uma atenção urgente para a manutenção desta estrada. O requerimento de número 212 de 2023, de autoria do vereador professor Du. Requerimento. Requer à mesa que, após deliberação do plenário, seja solicitado à excelentíssima prefeita municipal que determine a Secretaria de Obras para que seja realizado uma manutenção com urgência na estrada do Cantagalo. Justificativa. Após o período intenso de chuvas, alguns pontos específicos estão com problemas mais sérios e com riscos, dificultando a passagem de transportes conforme os moradores nos comunicaram. Requerimento de número 213 de 2023, de autoria do vereador professor Du. Requerimento.
Requer à mesa que, após deliberação do plenário, seja solicitada à excelentíssima prefeita municipal que determine a Secretaria de Obras para que seja realizado recape asfáltico na rua Germano Leão Paciornik. Justificativa. Moradores nos relataram a dificuldade que estão tendo com a situação do asfalto. É preciso o recape em alguns pontos para uma solução mais permanente. Requerimento de número 214 de 2023. Requerimento. Requer à mesa que, após deliberação do plenário, seja solicitada à excelentíssima prefeita municipal que inclua na programação de pavimentação a rua Antônio Nunes, localizada no bairro Jardim Maltaca. Justificativa. Moradores nos fizeram essa solicitação. Senhor presidente, nada mais consta do expediente. Não havendo nada mais havendo para ser tratado no expediente, despacha as matérias para a ordem do dia e análise e votação. Consulto o senhor primeiro secretário se há algum vereador inscrito para fazer uso da palavra no expediente e o assunto a ser tratado. Vereadora Ana Flávia. Posso falar aqui, senhor presidente? Pode. Gostaria de abrir a discussão referente ao projeto relacionado à cultura. Aproveitando o nosso diretor de cultura, podemos fazer essa discussão? O diretor da cultura, o Robson Mestrelli, vai fazer uma explanação da... Posso deixar algumas dúvidas aqui? Pode. Obrigada. Então, boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Agradecendo a presença de quem está aqui, das pessoas que representam a cultura, do diretor de cultura, Bob Maestrelli. Aproveito para parabenizar pelo tombamento da Casa Sara Furquinha do Forno, que é um legado deixado por essa área, muito importante para a cultura rio-branquense e para a valorização do nosso povo. Pois bem, senhores, a gente recebeu nessa casa o projeto relacionado aos 710 e abriu-se aí a dúvida aos munícipes, pois o que se entende? Que esses 710 mil reais estão destinados à festa, diretamente à festa do município. Então, é interessante que isso, senhor, seja esclarecido, com todo respeito à educação, para que não se deixe dúvidas e para que a transparência seja efetivada aqui dentro dessa Casa de Leis, onde representamos, né, os munícipes dessa cidade. Então, as informações, primeiro, se dá pelo seguinte: por que o regime de urgência? Se tem uma data, um prazo específico para essa aprovação, né, para fazer essa suplementação, digamos assim. Qual o valor específico vai para a festa? E quem são, em que se trata, para quem os 50 mil dos serviços pessoas físicas? O recurso pessoa física de 250 mil e o auxílio, né, financeiro pessoa física 110 mil. Então, são esses valores específicos que geraram essas dúvidas, e a gente precisa explanar aí para a nossa comunidade, para que nada fique, né, aí para trás. Muito obrigada. Consulto o senhor primeiro secretário se há mais algum vereador inscrito para fazer uso da palavra. Tem o diretor de Departamento de Cultura, Bob Maestrelli, velho. Alô. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço de vir explicar. Boa noite a todo mundo que está em casa assistindo, o pessoal que está aqui presente também. Eu sou o Robson Maestrelli, estou diretor do Departamento de Cultura da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura. E vim aqui hoje justamente pedir esse espaço para
explicar essas questões que geram algumas dúvidas e polêmicas, né? Eu acho que a cultura, infelizmente, ficou tanto tempo fora das pautas, né? Não só no município, mas no país como um todo, que quando ela surge, ela causa algumas dúvidas, algumas polêmicas, e é normal, e a gente está aqui para esclarecer. Vereadora Ana Flávia, suas perguntas, eu tinha feito uma apresentação aqui para contextualizar tudo, e eu acho que as suas perguntas vão ser respondidas ao longo dessa apresentação. Se ficar alguma dúvida no final, também eu e a secretária Rosilda estamos à disposição. Bom, eu queria começar dizendo da importância da cultura, né, que é sempre uma coisa que acaba sendo minimizada, ficando de lado, muitas vezes até demonizada, né, pela sociedade, por enxergar só uma parte da cultura, né, olhando só por um viés. Primeiro, eu queria dizer que a cultura ela é um direito constitucional garantido por 3 artigos da Constituição Federal, e no artigo 215 da Constituição diz o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, é uma obrigação nossa, né, como poder público, tanto do Estado como do governo como do município, garantir o pleno acesso à cultura a todos os cidadãos. Existe também o artigo 216, que é referente à cultura, que fala sobre o patrimônio cultural, que não é aqui o caso, mas eu queria citar, como a vereadora também disse, a gente está cuidando desse artigo, né, trabalhando aí com a proteção do patrimônio, já tombamos o forno Toquinhas, agora o Casarão Furquim e outros bens estão na lista de estudo do Conselho, então também é um artigo que a gente está trabalhando. E o artigo 216A, que fala sobre o Sistema Nacional de Cultura, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. Bom, antes disso, eu só queria dar um panorama sobre a cultura e dizer que não é só um direito constitucional, que a cultura também é um grande motor econômico no Brasil. As pessoas não têm essa visão da cultura, né? As pessoas olham muito a cultura pelo viés do entretenimento. Eu trouxe um dado aqui, algumas coisas só para ilustrar muito rapidamente, para dizer que a indústria da cultura, a gente chama de indústria da cultura porque tem esse viés econômico, ela emprega mais do que o setor automobilístico no Brasil, mais do que as montadoras. E quando fecha uma montadora, quando uma Fiat, como uma Ford fecha, a gente fica chocado, né? Tanta gente vai ser mandada embora e causa uma comoção. Quando um teatro fecha, não. As pessoas não veem a cadeia que se perde quando um teatro fecha. Porque para um ator estar no palco fazendo um monólogo, atrás dele tem de 50 a 100 pessoas trabalhando na contrarregra, na iluminação, como cenógrafo, como figurinista, como cabeleireiro, como maquiador, servindo o coquetel, o catering do camarim, as camareiras, o hotel em que ela ficou hospedada, o transporte que ela pegou. Então, a cultura, ela gera economia. E ela é responsável por 3% do PIB nacional. É bastante coisa. Então, assim, a cultura é para ser levada a sério, ela não é só entretenimento, e é o que a gente está tentando fazer, né? Levar ela a sério. Outro dado importante de 2022 é que o setor da cultura empregou 7,4 milhões de trabalhadores, o que representa 7% dos empregos no Brasil. É bastante coisa. Porque nesse exemplo que eu dei, né, quando o maquiador, o cabeleireiro, o figurinista, eles também são agentes de cultura, né? Então, é uma grande cadeia. Aí, voltando ao artigo 216A, que é o artigo que cria uma emenda que cria em 2012 o Sistema Nacional de Cultura, que entrou para a Constituição Federal. O que é o Sistema Nacional de Cultura? O Sistema Nacional de Cultura é um sistema que foi criado inspirado no SUS. Então, ele veio para funcionar como o SUS. Todos os municípios brasileiros deveriam, já desde 2012, estar recebendo recursos fundo a fundo, como o SUS, como o SUAS, como o Fundeb. Foi criado em 2002, devido à importância da cultura, mas, infelizmente, não tinha sido colocado em prática ainda. E aí, em 2021, quando a gente entrou, a gente aderiu ao Sistema Nacional de Cultura, e agradeço a todos que estão presentes, vereadores e vereadoras, que vocês aprovaram a lei número 1276 de 2021, que a gente aderiu ao Plano Nacional de Cultura e criou o Sistema Municipal de Cultura. Porque para a gente receber esses recursos, como o SUS, a gente precisa estar organizado aqui internamente, né? E esse Sistema Municipal de Cultura que nós aprovamos, ele constitui 3 elementos básicos,
que a gente chama de CPF da Cultura, que é o conselho que está ativo, o Conselho de Rio Branco está ativo, operante, nomeado, o plano que está em construção, está pronto, em breve virá para essa casa para aprovação também, já conto aqui com a colaboração de todos, e o fundo, que já temos também o fundo com o CNPJ, com número de conta em banco, tudo regulamentado. Tá. Aí, só contextualizando, desde 2012, esse Sistema Nacional de Cultura não funcionou. Passou o governo, entrou o governo e não conseguiram fazer a operação dele. Com a pandemia, as primeiras pessoas que perderam o trabalho efetivamente no Brasil foi o pessoal da cultura. Por que fechou primeiro? Lugares de aglomeração, teatro, cinema, casas de show, barzinhos. Então, o cara que cantava no barzinho, o ator, o pessoal que fazia show, o pessoal que fazia Rock in Rio, sei lá, toda essa galera ficou desempregada. E a grande maioria do trabalhador da cultura trabalha na informalidade. Então, essas pessoas sofreram muito, porque elas não tinham seguro-desemprego, elas não tinham auxílio, as empresas não existia home office, né, para a cultura. Então, o que aconteceu em 2020? Para salvar essa população, para salvar esse pessoal, foi aprovado a Lei Aldir Blanc. O que foi a Lei Aldir Blanc? Foi uma lei emergencial justamente para salvar o pessoal da cultura. Ela foi aprovada, entrou em vigor, Rio Branco recebeu esse recurso em 2020, né, na gestão anterior, abraçaram, correram atrás, receberam esse recurso, fizeram os editais, esses editais beneficiaram muita gente aqui, quando a gente entrou em 2021, havia um saldo ainda dessa lei e a gente também aplicou ela. Aliás, também queria fazer um parênteses aqui sobre a pandemia. A gente, às vezes, não dá importância para a cultura, mas quem na pandemia não parou para ver uma live, não viu uma série, não viu um filme, não leu um livro, não leu uma poesia? Então, eu costumo dizer que a arte e a cultura salvou a nossa saúde mental, ou parte dela, né? Se não toda parte dela, né? Todo mundo consumiu cultura em suas casas durante o isolamento do Covid. Perfeito. E daí, da onde veio esse dinheiro? Né? Porque sempre que a gente fala de cultura, vem comentários do tipo assim, mas falta tudo, está faltando asfalto, vai gastar com cultura? Nós aqui sabemos, né? Conhecemos o orçamento público e sabemos que cada secretaria, cada ministério lá no governo federal tem o seu orçamento e que uma coisa não pode ser retirada para ir para outra. Então, da onde veio? Foi uma briga para aprovar a lei Aldir Blanc, na época do governo anterior, e da onde veio o recurso para salvar todos esses artistas do Brasil inteiro? Do superávit do Fundo Nacional de Cultura. E por que o Fundo Nacional de Cultura tinha superávit? Porque não estava sendo usado. Então, o superávit desse fundo foi o que financiou toda a lei Aldir Blanc no Brasil inteiro. O recurso estava disponível para todos os municípios do Brasil, todos, nem todos solicitaram, Rio Branco do Sul solicitou, e Rio Branco recebeu, na época, R$ 257.424 para trabalhar os editais da Lei Aldir Blanc. E aí, como eu comentei, parte desse recurso foi usado em 2020, 2021 a gente chegou, tinha um saldo, a gente usou também, o Estado também recebeu o recurso, abriu editais a nível estadual, a gente ajudou os artistas aqui de Rio Branco, mobilizou, chamou no museu, fez plantão para que eles acessassem também os recursos do edital do Estado. Então, só para trazer a importância desses projetos e um número do quanto a gente conseguiu realizar na Lei Aldir Blanc, então, com os 257 mil daqui do município, a gente conseguiu ajudar 78 artistas, 78 beneficiários, e dos editais do Estado que a gente colaborou para os artistas procurarem, ensinou, fez a inscrição, ajudou, foram mais 54 artistas. Então, ao total, esses recursos da Lei Aldir Blanc aqui, no município de Rio Branco do Sul, eles chegaram a 132 beneficiários e num valor de R$ 442 mil. Então, assim, foi quase R$500 mil investido direto no bolso do artista, porque esse dinheiro só passa pelo município gerir, ele vai direto para o artista. Eu acho que isso nunca tinha acontecido na história do Brasil, os municípios ajudarem diretamente assim, artistas, e aqui a gente tem dois artistas aqui rio-branquenses que se beneficiaram desses recursos, né? A Marta, Zico também, né? São provas vivas de que ajudou muito, né? Durante a pandemia. E, enfim, essa foi. E aí, por causa da pandemia, o Sistema Nacional de Cultura
foi experimentado através da Lei Aldir Blanc. Foi criada uma conta em cada município, foi feito o repasse fundo a fundo, a gente prestou contas, a gente fez audiência pública prestando conta disso, está tudo na internet, tudo bonitinho, com todas as notas. E aí veio a Lei Paulo Gustavo, que foi aprovada no que vem. E aí, vereadora, 317 mil que está nesse pedido faz parte dessa Lei Paulo Gustavo que eu vou explicar agora. A Lei Paulo Gustavo ela é muito parecida com a Lei Aldir Blanc. O que muda é de onde vem esse orçamento. A Lei Aldir Blanc vinha do superávit do Fundo Nacional de Cultura. A Lei Paulo Gustavo, ela difere só porque ela vem do superávit do FSA, do Fundo Setorial do Audiovisual, porque existe o Fundo Municipal de Cultura, que é para todas as artes, e o Fundo do Audiovisual, que é específico para o audiovisual, cinema, TV, séries. Então, do superávit também, superávit porque sobrou dinheiro, porque o fundo não foi usado no último governo. E mesmo sobrando dinheiro no fundo, o governo federal não poderia tirar desse fundo para usar em outras coisas. Então, isso é bem importante frisar, né? E o que difere, então, a Lei Paulo Gustavo da Lei Aldir Blanc? A Lei Aldir Blanc era para todas as áreas, a Lei Paulo Gustavo, por vir do recurso do audiovisual, ela é focada para o audiovisual. Então, 70% desse recurso é para a produção audiovisual. E aqui em Rio Branco a gente já fez reuniões, já fez oitivas com os artistas, e a gente vai trabalhar esse 70% aí na produção de videoclipes, curta-metragem, documentários, tudo que gere um produto audiovisual. Os outros 30% são para as demais áreas, e aí editais parecidos com a Lei Aldir Blanc. E por isso que tem ali os valores para a pessoa física e para a pessoa jurídica, porque o artista pode se inscrever com o seu CPF, se ele não for formalizado, né? Ou com o seu CNPJ, se ele for MEI ou se ele for uma empresa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Também foi disponibilizado para todos os municípios. Pouquíssimos municípios no Paraná, se eu não me engano, só 5 dos 299 não quiseram um recurso, porque você vai na plataforma, né, na Transfere Gov, cria um plano de trabalho, explica como é que você vai usar esse dinheiro, manda para o Ministério da Cultura, ele aprova, te dá o aval, e aí ele devolve o ok e abre as contas. Então, hoje nós temos 2 contas abertas, e esse dinheiro já está em conta. Uma conta específica para o audiovisual, com 70% do valor, e uma para demais áreas com 30% do valor. Esse dinheiro já está, as contas já estão abertas, já está no município, e a gente precisa da aprovação, né, de vocês para que a gente possa criar os editais, porque precisa ter a dotação orçamentária nos editais. Então, a gente já está trabalhando nos editais, assim que a gente tiver essa aprovação, a gente vai soltar os editais para concorrência entre os artistas, e vamos beneficiar mais artistas do que com a Lei Aldir Blanc, porque o recurso é maior. Por que da urgência? A gente tem prazo para cumprir essa lei. Nós precisamos pagar todos os artistas até dezembro. Se a gente não pagar até dezembro, o dinheiro que tiver na conta volta para o governo. E aí volta para o governo e a gente perde de usá-lo, porque não vai ser usado para outra coisa, vai voltar lá, e não volta nem para o Fundo da Cultura, volta para o Tesouro. Então, é um dinheiro que a gente precisa usar, né? A gente precisa usar para o artista local, e esse prazo é para dar tempo de soltar o edital, deixar os dias do edital aberto, deixar os dias de avaliação, deixar os dias de recurso, organizar todo o pagamento, e tudo isso tem que ser feito ainda no ano de 2023. Então, a gente já está com o prazo um pouco apertado. O governo demorou, a gente já sabe da lei há muito tempo, mas o governo demorou para abrir as contas, para aprovar os planos, e isso atrasou um pouco o calendário todo. Então, esse é o motivo, vereadora, da urgência. Outra coisa que é importante ressaltar é que essa Lei Paulo Gustavo, ela pede que seja muito participativa, né? Então, a gente já fez uma oitiva, que foi uma reunião com os artistas para entender que rumos a gente usar, como que a gente usar esse dinheiro. Faremos uma segunda depois do lançamento dos editais prontos para aprovar com o Conselho o edital e para aprovar com esses artistas se os editais estão prontos para soltar. Então, é tudo com muita transparência e com muita coletividade. Então, acho que isso responde esse pedaço dos 317 mil ali da Lei Paulo Gustavo. E aí, como essa experiência do Fundo a Fundo funcionou na Lei Aldir Blanc, vai funcionar, já está funcionando na Lei Paulo Gustavo, é importante citar que a Lei Aldir Blanc virou política pública. Esse ano foi aprovada a Política Pública Aldir Blanc. O que isso significa? Significa que ela não é mais uma situação de lei emergencial para acudir o artista, como foi em 2020.
ela agora é uma política cultural e ela foi aprovada por 5 anos. Então, o município de Rio Branco do Sul, pelos próximos 5 anos, vai receber mais uma verba da Lei Aldir Blanc para trabalhar a cultura. E até então, para Paulo Gustavo e para a Lei Aldir Blanc, o município não precisava ter estrutura para receber isso. Foram abertas contas para receber esse dinheiro. A partir do ano que vem, para a política cultural Lei Aldir Blanc, o município, para receber, precisa estar apto. E o que é estar apto? Ter aderido ao Sistema Nacional de Cultura, o que a gente fez em 2021, ter o CPF da cultura, o conselho, o plano e o fundo. O fundo a gente já tem, o conselho a gente já tem, o plano a gente está mandando em breve para cá para aprovar também, e aí com os 3 componentes a gente vai estar preparados para receber durante os 5 anos esse dinheiro da cultura. O que é muito importante, porque daí a gente não fica dependendo do orçamento municipal, que a gente sabe que é pouco para a cultura e que a cultura dentro do município não é realmente a prioridade. Então, a gente consegue continuar trabalhando a cultura independente do orçamento do município. E aí entra o plano, um pouquinho do fundo, que acho que responde a segunda parte aí desse orçamento que está sendo solicitado no dia de hoje. O fundo foi criado, tem CNPJ, tem conta em banco, mas ainda não tem dotação orçamentária. Então, um dos pedidos, né, secretária, é para a criação da dotação orçamentária do fundo. A lei do Fundo Municipal de Cultura, que foi aprovada aqui pelos senhores e pelas senhoras em 2021, ele diz que o dinheiro do fundo pode vir de diversas fontes, como patrocínio, doações, a gente pode fazer eventos e cobrar ingressos, por exemplo, para arrecadar dinheiro para o fundo. E existia a possibilidade esse ano da gente conseguir recursos de apoio para a festa. E esses recursos de apoio deveriam vir para o fundo. Mas para a gente poder usar o fundo, a gente precisava aprovar valores e ter dotação. Então, esse é o motivo que a gente solicitou. A gente solicitou um valor acima do que a gente estava esperando para a doação da festa, já contando com possíveis doações para um projeto de Natal, alguma coisa assim. Então, esse valor não significa que a gente vai ter esse dinheiro. A secretária vai poder explicar melhor a questão contábil, mas é para que, se a gente conseguir os apoios que a gente está esperando e correndo atrás, escrevendo edital, mandando projeto para empresas, que quando cair no fundo a gente já esteja apto a usar. Pode ser que a gente não tenha nenhum apoio, pode ser que a gente não tenha nenhum patrocínio. Não vamos usar. Importante dizer que nem a lei Paulo Gustavo, nem esse dinheiro do fundo vai sair do orçamento do município. São coisas que a gente corre atrás de orçamentos externos. Tá. Aqui. Na verdade, esse valor de 350 é uma estimativa. Porque a gente sonha alto, né? Se a gente vai pedir apoio, se a gente vai pedir patrocínio, vamos pedir para fazer coisas bacanas. Não vai sair do nosso bolso. Tá, e, bom, já finalizando aqui a minha fala, obrigado por me ouvirem até aqui. Como a gente sabe que os recursos do município são escassos, principalmente para a área de cultura, a gente, como a gestão como um todo, como a prefeita faz toda hora, a gente corre atrás de ajuda, né? Então, a gente está sempre atrás das oportunidades do governo federal, do governo estadual, das empresas. A gente não pode ser proponente de lei de lei de incentivo à cultura, de lei Rouanet, mas a gente corre atrás do SESI, que pode ser patrocínio, e daí junta com a Votoran, para que a Votoran apoie o projeto SESI, mas o SESI traga o projeto para Rio Branco, como a gente fez na Festa do Trabalhador, com a carreta palco do SESI, que ficou 5 dias na cidade e custou R$0 para a gente. Então, a gente está sempre atrás. A Orquestra Sinfônica a gente trouxe também, foi um presente do Estado, então a gente está sempre atrás desse tipo de parceria para poder fazer a cultura acontecer e não depender só do nosso orçamento municipal. E queria dizer também que quando a gente vai atrás de patrocínio, às vezes as pessoas também comentam, né? Poxa, mas 100 mil para a cultura e não tem asfalto na minha rua. As empresas privadas, elas também têm linhas de patrocínios e apoios específicos para a cultura. Então, né, se a Vale, o Itaú, a Oi tem um dinheiro lá disponível para a cultura, eu não posso chegar lá, olha, para a cultura eu não quero, mas eu quero mandar lá para a saúde. Não pode. Então, isso também é importante, principalmente para a população, né? Os senhores e as senhoras, eu sei que compreendem isso, que mesmo as empresas privadas, elas têm orçamentos e linhas de apoio específicos para a cultura, para o esporte, para a assistência social, assim por diante. E aí aproveito para trazer um exemplo do Banco Santander. A gente está no 3º ano de repasse do projeto Musicalidade. A gente atende, em parceria com a assistência social, cerca de 100 crianças no contraturno, todo dia, de segunda a sexta,
com aulas de violão e teclado, e esse era um edital do Banco Santander, Amigo de Valor, aberto, que a gente da cultura com o pessoal da assistência, nós sentamos, escrevemos esse projeto, submetemos, competimos aí com projetos do Brasil inteiro e fomos contemplados através do Fundo da Criança e do Adolescente, e o projeto está dando tão certo que o Santander está no 3º ano botando esse dinheiro de volta para a gente, cerca de R$200 mil por ano, e a gente agora pretende ampliar o projeto e ampliar as modalidades. Então, esse é um exemplo de editais que são abertos pela iniciativa privada, que vem dinheiro para a gente exclusivo para trabalhar cultura e que não pode ser usado para outras destinações. Também queria dizer que pautas de cultura vão começar a ser recorrentes, graças a Deus, e o MINC, que voltou com toda a força, o MINC está fazendo bastante coisa aí pelos municípios, abriu agora a nova linha do PAC, né, os Céus da Cultura, a gente vai escrever um projeto para concorrer a um Céu da Cultura, que é 2 milhões para uma obra de um centro cultural. Então, a gente já tem o terreno, a gente tem a possibilidade de receber, estamos dentro dos critérios de DH baixo, enfim, temos chances, então a gente já está escrevendo o projeto para concorrer. O MINC está abrindo regionais aí em todos os estados, né? Então, assim, está vindo com força total, então pautas de cultura e dinheiro para cultura vão ser mais recorrentes, vocês vão ouvir falar mais, ainda bem. Por fim, também queria dizer, principalmente para a população, essa questão da cultura, do orçamento da cultura, né, que falta uma coisa aqui, falta outra, e estão fazendo festa. Eu só queria dizer, né, que no orçamento público cada secretaria tem, né, o seu orçamento, e que o orçamento do Departamento de Cultura hoje corresponde a 0,2% do orçamento municipal. 0,2%. É menos de 0,5%. Então, e a gente consegue trabalhar com isso. Então, eu entendo que a população talvez não compreenda, mas nos chateia quando a gente faz alguma ação com todo carinho, com esse 0,2% e ainda é criticado, né? Eu entendo quem não entende do orçamento público, então, por isso, por o nosso orçamento ser tão pequenininho, que a gente corre atrás de outras possibilidades. A gente sabe que tem muita coisa ainda para fazer no município em todas as áreas, e quando se fala que a cultura não é prioridade, não é, mas precisa ser olhada com carinho, porque ela já está esquecida há tanto tempo. Se a gente parar de olhar para a cultura porque tem outras prioridades, a vez dela nunca vai chegar, porque a saúde nunca vai estar 100%, as obras nunca vai estar 100%, nada vai estar 100%. Então, as coisas precisam caminhar junto. A gente não tem como esperar, está tudo lindo e utópico para a cultura começar a crescer. Eu sou um defensor da cultura, trabalho cultura há mais de 15 anos, eu sei do poder transformador da cultura, eu já trabalhei em comunidades no Rio de Janeiro com cultura, já trabalhei nas indústrias e sei que é uma ferramenta de transformação de vidas mesmo. Então, não dá para esperar para fazer cultura, não dá para esperar o mundo ideal para fazer cultura. E é isso, fico aberto aí para esclarecer mais alguma coisa, tanto no dia de hoje como a qualquer dia lá no museu, para quem precisar, quiser conversar, quiser tirar alguma dúvida, quiser ajuda para editais. Agradecer mais uma vez, senhores e senhoras, o espaço e coloco à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado. Alguma pergunta? Era só sobre o que ressaltou para nós mesmo, foi relacionado ao prazo de urgência, onde você especificou, né, que tinha uma data específica para fazer, né, a votação, é isso, né? Isso, a gente tem um prazo para pagar todos os artistas do edital até dezembro. Como a gente tem prazos a cumprir, 10 dias úteis para deixar o edital aberto, tantos dias úteis para recorrer, quando a gente vem contando de trás para frente, de dezembro para cá, a gente precisa estar lançando esses editais até o dia 30 desse mês. Então, a gente tem mais a semana que vem para falar com o conselho, ajustar o edital, para que o cronograma dos prazos legais dê tempo de chegar lá, todos os, sei lá quantos artistas vão ser beneficiados, 50, lá chegar na mão da secretária e ela conseguir fazer o pagamento de todas essas pessoas ainda nesse ano de 2023. E a demora para vir até a casa foi por conta do processo moroso do governo. Isso, do governo. Tá. Inclusive, muitos municípios desistiram de receber a verba com medo de não dar conta de vencer o processo nesse tempo. Alguns municípios ficaram com medo disso. Muito obrigada. Aproveito para agradecer a presença da Martinha, do Zico, do Jefferson, que são nossos artistas aqui. E a gente espera que, né, todo esse investimento
esse estudo em cima da cultura seja para valorizar aí nossos artistas locais. Tá? A gente só espera isso. Muito obrigado, Bob, pela explanação. Obrigado. Mais alguma dúvida? Muito obrigado. Consulto ao senhor primeiro secretário se há mais alguém inscrito para fazer uso da palavra. Tem a doutora Rosilda, secretária de Finanças. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Agradeço a oportunidade de poder me manifestar. E, assim, depois da aula que a gente recebeu do Bob, né, eu acho que até tem muito pouco que se falar mesmo. Né? Foi uma aula sobre o sistema de cultura. Até muitas coisas assim eu compreendi melhor a partir da tua fala. Então, agradeço muito, Bob. Foi muito boa a tua explanação. Eu só quero complementar bem rapidamente assim, a fala dele. Nós temos assim a possibilidade de fazer, de suplementar o nosso orçamento, ou por receita, por excesso de arrecadação, como é o caso da lei, né? Que estamos propondo, ou por receita já realizada ou por projetada. Então, só reforçando isso que o diretor Robson falou. Nós temos já em conta o valor que veio da Lei Paulo Gustavo para beneficiar os artistas. Já está em conta bancária, nas contas específicas, né? Se não for utilizado esse valor, se a gente não puder alterar a dotação orçamentária e realizar toda a burocracia no prazo, o município vai ter que devolver o valor, ele não vai poder ser utilizado para mais nada, né? Só gostaria de reforçar isso. E o restante do valor é excesso projetado a partir do esforço da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, né, de ir atrás de patrocínios, que, como muito bem explanou o Robson, as empresas elas têm as linhas específicas para isso, elas fazem propaganda nas festas do município. Né? Então, assim, bem claro, uma parte já é realizada, está em conta, precisa da autorização para ser utilizada, e a outra parte não está em conta, não existe, e é patrocínio privado que se vai buscar atrás. Né? É autorização para que conste no orçamento esse valor, que a Secretaria ainda vai atrás. Eu agradeço o espaço e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Consulto o senhor primeiro secretário se há mais alguém inscrito para fazer uso da palavra. Não tem mais ninguém inscrito, senhor presidente. Não havendo inscrição, passamos à ordem do dia. Senhor presidente, iniciaremos a ordem do dia em única discussão. O requerimento de número 215 de 2023, que requer, nos termos do disposto no artigo 144, regime de urgência com a dispensa de prazos regimentais na apreciação e deliberação do projeto de lei número 47 de 2023, para que a referida matéria seja deliberada em única discussão e votação nesta Casa Legislativa. Está em única discussão o requerimento. Está em única discussão o requerimento. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Considerando, senhor presidente, que esta Casa Legislativa aprovou por unanimidade a dispensa dos prazos regimentais, iremos colocar em única discussão o projeto de lei ordinária de número 47 de 2023, de autoria da chefe do Poder Executivo Municipal, prefeita Karine Fayad, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município, com base em excesso de arrecadação, no valor de R$ 710 mil, na forma em que especifica abaixo. Está em única discussão o projeto. Está em única votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Em primeira discussão, senhor presidente, o projeto de decreto legislativo número 3 de 2023, de autoria da vereadora Ana Flávia de Castro, que concede o título de cidadão benemérito do Rio Branco do Sul ao excelentíssimo senhor Alexandre Selinski.
Está em primeira discussão o projeto. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Considerando, senhor presidente, que esta Casa Deliberativa aprovou a primeira discussão, permanece na ordem do dia da seguinte sessão para a segunda deliberação. Em única discussão, senhor presidente, os requerimentos. Requerimento de número 206 de 2023, de autoria do vereador Miguel Abrão. Está em única discussão o requerimento. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 207 de 2023, de autoria do vereador Miguel Abrão. Está em única discussão o requerimento. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 208 de 2023, de autoria do vereador Cleverson de Canalífico. Está em única discussão o requerimento. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 209 de 2023, de autoria da vereadora Ana Flávia de Castro. Está em única discussão o requerimento. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 210 de 2023, de autoria da vereadora Ana Flávia de Castro. Está em única discussão o requerimento. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 211 de 2023, de autoria da vereadora Ana Flávia de Castro. Está em única discussão o requerimento. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 212 de 2023, de autoria do vereador professor Du. Está em única discussão o requerimento. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 213 de 2023, da autoria do vereador professor Du. Está em única discussão o requerimento. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 214 de 2023, da autoria do vereador professor Du. Está em única discussão o requerimento. Está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Senhor presidente, informo a Vossa Excelência e todos os edis desta Casa Legislativa que nada mais consta na pauta para a ordem do dia. Nada mais constando na pauta para a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Consulto o senhor primeiro secretário se há algum vereador inscrito para fazer o uso da palavra e o assunto a ser tratado. Vereador professor Du Estreito. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Somente agradecer toda a fala aí do nosso diretor Robson Mastrelli, né, que muito bem nos explicou, e falar do desejo que ainda a gente tem, né, como professor também, como professor de educação física e também professor de arte, e uma pessoa que gosta muito da cultura. Espero e desejo que ainda exista a Secretaria de Cultura em Rio Branco e que você, como filho rio-branquense, seja o nosso secretário. E agradeço também a Marta ali, ao Zico, ao Jefferson, pela presença, né? É a cultura sendo representada em Rio Branco. Muito obrigado. Consulto o senhor primeiro secretário se há mais alguém inscrito para fazer uso da palavra. Não tem nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão.